Foram enterrados hoje os corpos do casal que morreu ontem durante uma discussão em Caraguatatuba. O crime chocou os moradores da cidade. Um homem de 33 anos matou a namorada de 35 por ciúmes. Vizinhos à casa onde aconteceu a briga, no bairro Ipiranga, região central, ouviram os disparos e chamaram a polícia. Quando a PM chegou ao local, o homem tinha cometido suicídio em seguida. E neste mês, o governo federal lançou uma campanha através do telefone 180. A população pode denunciar casos de violência doméstica. Além do número, foi criado também um aplicativo para celulares. Mais informações no site www.clique180.org.br. E falando em violência doméstica, por dia, cerca de 20 boletins de ocorrência são registrados nas delegacias da região envolvendo mulheres. A cada 2 horas, uma é agredida pelo marido ou namorado. Dados que preocupam e levantam dúvidas sobre a eficácia da Lei Maria da Penha. Segundo especialista, é preciso mais apoio do poder público para coibir a violência contra a mulher, que muitas vezes acaba em morte. Esta mulher, que preferiu não se identificar, é vítima de violência doméstica há 15 anos. Durante todo esse tempo, ela foi agredida pelo próprio marido, mas só agora criou coragem para denunciá-lo. Já fez 2 boletins de ocorrência contra ele. Está protegida pela Lei Maria da Penha. Mas mesmo assim, ela conta que sente medo porque é obrigada a dividir com o agressor o mesmo teto. Tenho filhos pequenos, então eu não tenho para onde ir, né? Então a gente é obrigada a conviver com essa situação, né? Só que hoje eu já estou buscando os meus direitos. As marcas das agressões não são apenas físicas. A maioria delas está no psicológico dessa mulher, que hoje se apoia em uma ONG para sobreviver. Desempregada, ela passa por tratamento psicológico. De acordo com a advogada responsável pela ONG Espaço Mulher de Jacareí, a Lei Maria da Penha é eficaz, mas ainda tem muito a melhorar. Para a advogada, mulheres em situações como esta deveriam ter mais auxílio e apoio do Estado. A mulher, quando ela denuncia, ela, na verdade, ela precisa sair do lar, se o agressor não for retirado desse lar. Então, essa mulher deveria ser encaminhada para a casa-abrigo, e nós não temos isso ainda. Então, muitos municípios ainda não têm a casa-abrigo. E isso seria o ideal para que essa mulher pudesse ficar pelo menos um prazo de 30 dias até que ela se reintegrasse na família, né? Novamente tentasse recompor a sua família. A Lei Maria da Penha já está em uso há 8 anos, mas os números de violência contra a mulher ainda são alarmantes. O Brasil é o 7º no ranking mundial. São 4,4 assassinatos a cada 100 mil mulheres. Aqui na região do Vale do Paraíba, por exemplo, cerca de 20 boletins de ocorrências de violência contra a mulher são registrados por dia. É como se a cada 2 horas uma mulher fosse agredida. Para a delegada responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos, a Lei Maria da Penha é eficaz. Porém, é preciso de mais divulgação entre as vítimas. Em muitos casos, é sim possível contar com medidas protetivas que determinam até o afastamento do agressor do lar. Com a medida protetiva, esse agressor ele pode sim ser afastado dela, ser determinado pela juíza que ele mantenha uma distância mínima da vítima, seja proibido de manter contato com ela, inclusive por telefone, mensagens. Então, acaba sendo uma garantia de que ele deverá permanecer longe da vítima. E, no caso de descumprimento, ele pode vir a ser preso com uma decretação de prisão preventiva. Mesmo assim, na última segunda-feira, na cidade de Lorena, mais uma mulher protegida pela Lei Maria da Penha sofreu uma tentativa de assassinato. Kelly Aparecida Miguel foi esfaqueada pelo ex-marido dentro de casa. O criminoso Flávio Amaral fugiu após o crime e ainda não foi encontrado. A vítima está internada na Santa Casa da cidade, sob proteção policial. A gente precisa combater a violência de uma vez para que as mulheres possam ter o seu lugar decente na sociedade, né? Criar os filhos com mais paz, mais tranquilidade. Então foi onde eu cheguei e falei assim, não, eu vou ter coragem, eu vou lá na delegacia, eu vou fazer o boletim de ocorrência e não vai ficar por isso.
Mais um bebê vítima de engasgamento. Desta vez, o caso foi em Taubaté. Policiais em atividade delegada na Avenida Independência foram acionados pelo pai de um recém-nascido de 2 meses. Os policiais prestaram os primeiros socorros e em seguida encaminharam a vítima ao hospital, que passa bem. Esta é a terceira criança que sofre obstrução das vias aéreas em menos de 1 mês na região. Em um dos casos, a vítima morreu. Na semana passada, no dia 22 de maio, o bebê Isaac, de apenas 1 mês e meio de vida, foi salvo por policiais militares de Caçapava. Os PMs faziam patrulhamento de rotina quando foram acionados pela mãe no centro. Eles tiveram que percorrer 6 quilômetros até a casa da mulher, onde estava a avó com o bebê engasgado. Lá, os policiais fizeram os primeiros socorros e a criança voltou a respirar. No dia 2 de abril, Matheus Henrique, de 3 anos, morreu na creche no bairro Bandeira Branca, em Jacareí. No atestado de óbito, morte por asfixia causada por uma salsicha que ficou presa na garganta da criança. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, mas a criança teve uma parada cardiorrespiratória. Chegou a ser levada para a Santa Casa e não resistiu. Olha, segundo dados do Ministério da Saúde, a sufocação ou obstrução das vias aéreas é a primeira causa de morte por acidente com recém-nascidos até 1 ano de idade. O que significa que há uma grande necessidade de aprender a lidar com situações como essa. Aqui ao meu lado está o pediatra, doutor Paulo Roberto Rosa. Boa noite, doutor. Boa noite, Obrigada Mônica. pela presença. Sim. Doutor, chega a ser até comum acidentes desse tipo, doutor? E por quê? Muito mais comum que a gente imagina. O engasgamento é uma forma de sufocação, aspiração de corpo estranho. Qual é o adulto ou criança que um dia não sofreu um engasgo? Essa é uma situação muito frequente. Mas perigosa, né? Porque pode dependendo levar à da morte. faixa etária, ela pode ser até fatal. E os recém-nascidos são os mais frágeis. Eles têm uma dificuldade muito grande de respirar e deglutir. E, às vezes, até com a própria saliva, eles engasgam e se sufocam. É uma situação dramática para os pais. É muito difícil a gente dizer, orientar, ensinar, olha, pai, se acontecer um engasgamento, faça isso ou aquilo. Exatamente por isso tem pessoas treinadas. Sim. A sufocação, engasgamento, aspiração de corpo estranho é um acidente da infância. Agora, é possível prevenir, evitar algum tipo de alimento? Isso é o principal. A principal causa de obstrução das vias respiratórias em criança pequena é por objetos pequenos e principalmente os alimentos. Entre eles, caroço de feijão, de milho, milho de pipoca. Está se comendo a pipoca e de repente tem aquele milho, ele é aspirado. Felizmente, o nosso organismo tem mecanismos de defesa. A primeira coisa que se faz é tossir. Mas a criança pequena, às vezes, não consegue fazer isso. E no recém-nascido, como esse caso que aconteceu, a aspiração provavelmente foi por leite. Sim. A gente nunca deve dar de mamar para o bebê deitado, sempre o mais elevado possível. Tá certo. Porque pode, de uma forma muito simples, acontecer a sufocação, o engasgamento e a aspiração do leite. Obrigada pelas dicas, doutor. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, uma boa noite. A gente volta já já, agora às 7h13.